Bom, beleza, então. A gente tem aqui 10 horas da manhã, a gente está na reunião que está sendo abrigado aqui por esse nosso coletivo, né, que tem várias pessoas, muitas são conectadas pela Rede Mentores do Brasil, e o tema da conversa de hoje foi a questão de plataformas de mentoria online. Né? Nós estamos aguardando aqui o Paulo Mioreu, que foi um dos chamadores dessa reunião, e aí eu vou repetir um pouco, né, o que eu falei agora há pouco, mas aproveitando o momento de gravação, né? Então, sobre a questão da gravação, das plataformas online, recomendação muito grande de que se pergunte mesmo, que se trabalhe mesmo com outras organizações, se consulte, porque tem muita coisa que está correndo em paralelo agora. A Covid, inclusive, ela foi um grande estímulo para que muita gente repensasse mentoria, inclusive por meio de plataformas, né? Essa é uma coisa importante. E aí eu recomendo que, se qualquer ação que seja feita no mínimo, né, com conversas com pessoas do nosso ciclo de relacionamento, ligados, né, aos grandes programas de mentoria por aí afora. Um outro colega que tinha pedido essa reunião também foi o Franklin. O Franklin, salvo engano meu, também não está aqui ainda, tá? Mas eu imagino que o Franklin tem algumas informações, provavelmente ele tem acompanhado bastante, né, até institucionalmente, como são essas questões ligadas a plataformas. Bom, assunto número 2 que tinha ficado da reunião, vou falar de SWOT, essas coisas todas, mentores do Brasil. Eu vou pedir para que realmente esse tipo de assunto seja naquele grupo que a gente tem, que foi criado ali no final de semana, a gente tire dali daquele grupo, porque não é o objetivo do grupo. Ali é um grupo para colegas tratarem questões práticas mesmo de mentoria, e um grupo que eu recomendo que seja sempre assim. Quando a gente estiver num grupo e tiver 4 pessoas só que estão postando 80% das coisas, é porque o grupo é disfuncional, né? O grupo que a gente tem, eu acho que para ser mais democrático, a gente vai perceber que tem 10, 20, 30 pessoas que vão falar, porque senão as pessoas estão quietas simplesmente que elas falam, putz, mais um grupo. Tá? Então, esse é um pedido que eu faço para os colegas, principalmente que estão no Mentores do Brasil, que estão num grupo experimental que a gente tem ali que foi criado. Tá bom? Bom, eu acho que o Franklin já chegou aqui, né, Franklin? Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Beleza. Franklin, eu estava comentando que quem chamou essa reunião foi o Paulo Miureu, principalmente, né, junto com o Mário Gurjão. O Mário Gurjão acho que era mais para falar sobre aquela questão justamente do SWOT, aquelas coisas. Gurjão, você acabou de me ouvir, acho que eu comentei com você alguma coisa também offline, né, Gurjão? Então, assim, bom, eu até falei que não ia vir para a reunião de hoje, eu estou fazendo meio esse papelzinho do Cicerone aqui, né, recebendo as pessoas primeiro, para tentar dar um grau mínimo de organização enquanto o Paulo não vem. Mas, Franklin, acho que você também tinha alguma coisa para falar sobre essa questão de plataformas, essas coisas todas, né? Eu comentei com o pessoal que eu tenho outras atividades que eu vou ter que me dedicar agora, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui no áudio, vocês, tá? Mas eu não vou conseguir acompanhar muito mais a reunião. Franklin, eu vou pedir, então, para como o Paulo não está aqui, o Paulo não chegou ainda mesmo, né? Não. Então, eu vou pedir, Franklin, para que você assuma aí a coordenação dessa reunião, pode ser? Para isso, eu vou te colocar agora como, né, aqui, você é mais um co-host da reunião também, viu, Franklin, para facilitar aí sua coordenação, tá bom? Beleza, obrigado. Pessoal, abraço para todo mundo aí, bom dia a todos, boa reunião, tá bom? Até mais. Tá. Bom dia, pessoal. Então, eu vou mostrar bem rapidamente uma iniciativa que a gente está tocando desde que começou a quarentena para ajudar as startups mais impactadas. E eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês estão vendo? Beleza. Sim, tá ok. Perdão, só, Frank, só um comentário geral aqui, tá? Desculpa ter interrompido, mas só para informar que essa reunião está sendo gravada, tá? E ela vai ser compartilhada publicamente depois. Então, só para as pessoas tomarem bastante cuidado e terem em mente que a reunião está sendo gravada e vai ser compartilhada, tá bom? Tá, até logo. Tá.
Bom, a gente lançou o SP Conecta Mentorias durante a quarentena. E o objetivo é ajudar principalmente aquelas startups que estão sendo mais impactadas. E qual que é o nosso papel nesse programa? A gente recebe as demandas da startup, a gente tem cadastrado alguns mentores, foi um cadastro que eu fiz bem selecionado, assim, não abri para o mercado por causa de ter mentores qualificados, mas também porque eu não queria cadastrar um monte de pessoas e não ter a demanda. Então, eu fui crescendo aos poucos, de acordo com as demandas chegando. Então, a gente vê qual que é a necessidade da startup, eles cadastram lá qual que é o setor, qual que é a área de atuação que eles gostariam de encontrar, e a gente está fazendo os matches com o que os mentores cadastraram. Então, a gente tem todo um processo estruturado de mensagens, de quando que a gente aborda, em que tempo que a gente aborda o mentor, em que tempo que a gente aborda o empreendedor. Depois a gente caminha esse match, acontece a mentoria e depois a gente ainda está fazendo uma pesquisa de satisfação junto ao empreendedor. Então tem os links, né, aqui, os links para startup e os links para os mentores se cadastrarem. Essa é uma das artes que a gente criou. E, assim, nessas últimas 3 semanas, esse número já está desatualizado, mas já tem 30 empreendedores que se cadastraram, mais de 1.000 minutos de mentorias foram alocadas. Então, a gente tem a média de 1 a 5, a média de satisfação com esse suporte foi 5, tá todo mundo gostando. E a média de satisfação com a mentoria foi 4,6. Então, alguns exemplos de feedback. Hoje só tenho a agradecer pelo apoio de vocês, parabéns pela iniciativa, foi bem bacana, um empreendedor bem dedicado, vai dar super certo, fantástico, excelente. Então, a gente está tendo bastante resultado positivo por parte dos empreendedores. Esses aqui são alguns exemplos de artes que a gente criou para divulgação. Aí eu vou parar de compartilhar aqui. E qual o momento que a gente está? A gente começou uma divulgação bem tímida, porque a gente faz essas conexões manualmente e é parte do nosso dia a dia mesmo. Então, eu entendo que o próximo passo seria ir começando a escalar e a gente vai fazer. A gente está com uma parceria já em andamento para poder ter mais, ter mais fôlego para fazer esse trabalho. E a gente precisa que, essencialmente, agora, mais empreendedores conheçam essa ferramenta. À medida em que mais empreendedores forem conhecendo a ferramenta, vai ter a necessidade também de mais mentores cadastrados. A gente até pode cadastrar mentores agora, mas não vai ter uma demanda. Qual que é a proposta? Por que é bom para o mentor estar associado nessa ferramenta? Porque a gente pré-seleciona a startup e a gente apresenta primeiro para o mentor, sem a startup saber. Então, o mentor ele pode, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu interesse na startup, falar assim, eu tenho interesse ou não de atender essa startup, ou de repente eu estou muito sufocado aqui com o meu negócio também, né? Então eu não consigo atender, e aí para nós não tem problema nenhum. A gente vai buscar outro mentor que possa atender. Apesar de que isso até agora não aconteceu nenhuma vez. Mas é uma forma de proteger o lado do mentor e trazer só startups que sejam do seu interesse. Por outro lado, teve vários casos de mentores que falaram assim, poxa, obrigado, porque é o tipo de negócio que me interessa. Já que a gente já está fazendo esse filtro, né? Por exemplo, alguém que é um executivo do Santander, um colega meu que é executivo do Santander, eu mandei uma startup de fintech para ele, ele adorou e mencionou esse interesse dele de receber mais startups desse setor. E para startup, está sendo ótimo nesse período poder falar com alguém de forma que ela não precise passar por um programa, ser pré-selecionada, alguma coisa que ela iria esperar um batch
iria esperar um momento de aceleração, digamos assim, para se conectar com o mentor. A gente faz um filtro mínimo. Algumas startups a gente não aprovou para passar para mentores, por ser algo que não estava bem descrito. A gente está dando prioridade para quem foi impactado pela quarentena. Então, mas ela tem à disposição, né? Porque agora ninguém pode ficar esperando aí daqui 15 dias para ver se entra num programa e tem mentoria. Então, ela pode ter no dia seguinte uma mentoria, digamos assim. Então, estou vendo aqui uma pergunta, tem uma ideia, como que eu faço? Ideia, a gente também está selecionando, a gente também está aceitando pessoas que têm só ideias, né, para conversar. Basta se inscrever no link que eu compartilho aqui no chat, tinyurl.com/mentoria anti-Covid-19. Eu acho que é isso. Então, pode se cadastrar lá e a gente busca mentores que estão dispostos a falar com pessoas que têm só ideia. Porque isso está no cadastro também do mentor. De repente, ele quer falar só com startups que já estejam em operação, aí a gente não encaminha as startups que estão só na ideia. Mas já teve caso de startup só ideia e eles gostaram bastante também. Uma coisa que a gente estava pensando em fazer é se conectar com programas de mentoria regionais, locais, programas menores, que queiram utilizar essa estrutura que eu já estou fazendo de conexão. Então, eu conheço programas que acontecem no interior de mentoria, café com mentoria, por exemplo. Então, eles divulgam. Eles viram também uma fonte de deal flow de startups que vem até o programa. E qual que é a vantagem para o programa de mentoria que está se cadastrando? Nesse caso, ele pode, se ele receber uma startup que ele não tenha a qualificação, então essa startup ela pode ser encaminhada para um outro mentor. Ele não precisa recusar a startup simplesmente ou ficar procurando um mentor que tenha essa qualificação. Ou esse programa também pode receber as startups que venham não só a partir da sua divulgação, startups que venham a partir da minha divulgação em outros meios. Acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver uma dúvida, quiser interagir aí e propor alguma coisa, a gente está aberto, completamente flexível para novas ideias, porque a nossa intenção aí é, de fato, ajudar o máximo possível de startups, considerando a nossa limitação também, né, de equipe, de alcance. Então, nessas horas, as parcerias, as ideias valem bastante. E aí, parabenizo bastante aí o Henry e os principais mentores aí que deram sequência nessa iniciativa, porque eu vi uma forma aí também de alcançar mais mentores, outras ideias de juntar cada iniciativa que outras pessoas estão fazendo para poder crescer isso, né, de forma sustentável. Obrigado, Franklin. Eu estou olhando aqui, eu estava ouvindo, né? Acho que o Paulo Miureu, ele acabou não conseguindo entrar ainda conosco, né? Paulo, está por aí? Não. Bom, legal, Franklin. Olha, então eu vou pedir, pessoal, para a gente está com um número relativamente pequeno de participantes aqui, mas eu acho que uma forma interessante de a gente organizar essas sessões é o pessoal que quiser fazer algum comentário, né? Se inscreve aqui no chat, tá do lado direito ali. Quem não conhece o chat, você passa por cursor embaixo, do lado daquele share screen tem um botãozinho chat, vai aparecer o chat do lado. E aí a gente pode ir passando a palavra para as pessoas conforme elas forem querendo fazer algum comentário, tá ok? Bom, enquanto não congestiona o chat, eu vou pedir para que talvez visualmente quem está com a câmera, alguém quer falar, quer levantar a mão? Não? Algum comentário sobre isso? Ninguém?
Bom, se ninguém tem, eu tenho, Frank. Vou fazer uma pergunta, Frank. A gente, com essas plataformas online que a gente tem agora, em época de Covid, a gente pensa cada vez mais. Acho que uma coisa muito interessante que aconteceu no ambiente de mentoria é que deixou de ter sentido você falar de mentoria regional. Quer dizer, não que o presencial não seja importante, não é verdade? Mas a questão de você poder, por exemplo, ter alguém no Acre, ali, em Rio Branco, por exemplo, tendo uma mentoria com um colega do Rio Grande do Sul e a gente podendo conversar com o pessoal do Porto Digital ao mesmo tempo. Uma coisa fantástica que até recentemente a gente não imagina essas coisas acontecendo. Franklin, quanto que o projeto que vocês estão trabalhando aqui tem conexão nacional? E qual que é o grau de abertura que tem e como que você está vendo o grau de abertura dos outros? Bom, para quem não me conhece, aliás, até esqueci de dar um oi aí para tem vários amigos aí, Ney, Euclides, Ale, o Edson já conheci A também. Xuxa também, Franklin. Vamos lá, vamos ao ponto. Tá? Todo mundo, depois a gente manda um abraço, vai. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho na agência Invest São Paulo, que representa e a princípio eu atuo no estado de São Paulo. Então, a princípio, essa atividade é para o estado de São Paulo, mas a gente está atendendo startups de fora do estado, já aconteceu. Particularmente, eu não vejo problema de atender startups de fora do estado, mentores de fora do estado, simplesmente porque é uma iniciativa do estado. Pronto, não há necessidade de restringir para startups e mentores fora. Eu não trabalho com essa possibilidade. Tá. Então, para mim é possível escalar para fora, em âmbito nacional, não tem problema. Ah, beleza. Eu vou fazer uma Então, pergunta aqui para a Jussiane, que está aqui. Ô, Jussiane, Oi? você andou estudando uma lista aí de programas de mentoria que estão rodando online em todo o Brasil, tal. É isso mesmo? Já tem alguém que já está fazendo essa curadoria? Na verdade, aquele arquivo que tu nos mandou, eu fui fuçar, procurar sobre ele, né? Depois que tu mandou. Daí, lá no Instagram dele, tinha alguns trabalhos e eu fui olhar um por um. E existe uma comunidade eu ainda não descobri se ela cria programas de mentoria ou se ela apoia programas de mentoria. Lá tem uns 4 programas de mentoria, mas é engraçado que é tudo em Balneário Camboriú que se inicia esse trabalho. Eu sei que lá tem um grupo forte, mas é nacional, a nível nacional, sabe? Eu também fiquei com essa dúvida se o Invest SP estava fazendo nacional, mas daí então o Franklin já respondeu, né? E eu acho que a gente poderia utilizar essa plataforma do Franklin para trabalhar, viu, pessoal? Uma opinião minha, né? Pegar o que já está pronto, claro, se o Franklin permitisse, né? Mas tem essa aí de Balneário Camboriú que eu vou falar hoje com o fundador daí. Ele mora em Munique, né? Então, na verdade, essa é mundial, não é só aqui em Balneário. Beleza. O que a gente pode fazer, na verdade, é juntar as redes, né? Eu acho que uma coisa que a gente andou não fazendo aqui na Mentores do Brasil, nesse período tão longo que a gente está, embora a gente esteja conectado pessoalmente, eu acho que talvez a gente não esteja conectado com outras iniciativas, outros coletivos também, né? Eu acho que é um momento bom para a gente fazer isso, né? Então, acho que eu vou deixar isso como uma lição de casa nossa, né? Lá, porque eu acho que isso sim, ali naquele grupo, a gente tem. Pô, tem mais de 100 pessoas, né? Provavelmente a gente vai ficar sabendo de programas das mais diversas formas. Isso só falando naquele grupo que a gente tem ali, experimental, né? Sem falar nos 5 grupos mentores do Brasil, tem Startup Network, o Governança e Nova Economia também tem, né? Então a gente consegue, acho que, mapear tudo isso. É uma coisa interessante, né? Porque deixa de ter sentido você falar grupo 1, grupo 2, mentor disso, mentor daquilo, a gente vai ter um pool maior, né?
e que provavelmente a gente vai poder compartilhar de algumas comunidades também. E até Oi, melhor. Oi. até te interromper bem rapidinho, eu coloquei em outros grupos, tá, de mentoria, e tem pessoas participando agora da reunião, inclusive, tá? Daí, Tá só ótimo. para lembrar que não tem só o pessoal lá do grupo, tem o pessoal de mais 2, 3 grupos que não estão lá naquele nosso, tá? Não, mas tá bom. Se são pessoas que têm interesse no assunto, a gente sempre vai ter grupos setoriais. A rede é aberta, né? Então é só entrar, põe para dentro do grupo, dos grupos abertos ali, né? A gente tem só para não ficar em aberto, a gente acabou criando um grupo experimental com alguns colegas que a gente encontra mais, assim, sabe? Olhando pela cara, pelo nome, quem é. E aí vai jogando num sacão ali para experimentar, para ver se funciona. Começou não funcionando. Eu recebi um monte de reclamação ontem do pessoal sobre o fato de a gente estar com um grupo realmente disfuncional ali. Não foi para aquilo que aquele grupo foi criado. Mas, de qualquer forma, Gurjão levantou a mão agora sim tem uma pergunta. Vamos lá. Mário Gurjão. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite. Minha pergunta é para o Franklin e vai um pouco ao encontro do que a Jussiane estava falando, né? A gente percebe, quem trabalha nesse ambiente aí de startups e tal, que o nível de maturidade da maioria dos negócios é baixo, o perfil do empreendedor ainda deixa a desejar, e às vezes o próprio negócio precisa ser arredondado para que isso passe a despertar um real interesse do mercado e até de investidores. E aí faz todo sentido um programa de mentoria. Indo aqui para a pergunta, é o seguinte, qual a possibilidade que a gente tem de fazer uma customização? Essa relação da plataforma com o governo é um ponto que, às vezes, pode gerar algum nível de burocracia. A pergunta já que tem processos definidos, que tem um piloto aí rodando, né, mesmo ainda em menor escala, qual é a possibilidade que a gente tem de a partir disso, dar mais robustez na plataforma e nacionalizar isso e cada um de nós aí dentro das suas redes de contato atrair novos mentores e, enfim, trabalharmos juntos numa única plataforma, fragmentamento. Tá, boa pergunta, Mário. Sobre burocracia, eu não veria tanto, porque a Invest São Paulo, ela é uma agência, uma organização sem fins lucrativos, eu sou CLT, foi criada exatamente para dar mais celeridade para o setor público. Então, a gente é como se fosse um SEBRAE, um Apex, um SP Negócios, do âmbito do Estado. E eu estou tocando esse programa, então consigo bem rapidamente dar algumas respostas. Como eu vejo, num primeiro momento, como eu vejo a conexão com essa plataforma. Os grupos, por exemplo, o Ale lá está lá envolvido com a universidade, de repente ele tem um programa de mentoria. Não precisa o programa de mentoria dele perder a característica dele, a marca dele. Ele pode falar simplesmente, sou o programa de mentoria aqui da FIAP. E só direcionar o link de cadastro para o meu link de cadastro. E aí eu faço esse match e aí depois eu devolvo ou para ele ou para outros mentores e eu posso sempre até avisá-lo quando tiver as pessoas se cadastrando através desse link. Isso a gente tem alguma certa flexibilidade para manter informado esses grupos ou esses mentores. A ferramenta, na verdade, é um match que eu estou fazendo aí na mão, né? Não é uma coisa ainda, uma startup, não é uma coisa automática. Então, isso eu estou compartilhando com esse parceiro que está entrando, essa operacionalização da ferramenta. Não dá para um monte de pessoas ficar vendo quem que está entrando e fazendo esse match em paralelo, porque aí a gente perde o controle. Mas hoje, com esse outro parceiro que eu estou entrando, a gente vai dividir as tarefas. Então, para cada entrada, a gente vai buscar lá o mentor e a gente vai entrando em contato
é um puta de um trabalho, porque a gente tem mensagens para cada etapa do processo para ir para ir acompanhando e de forma que tanto o mentor quanto o empreendedor saiam satisfeitos do processo. Então, se ele, por exemplo, não respondeu em uma semana, ou o mentor ou o empreendedor, eu entro em contato para não ficar parado. Então, é uma coisa bem trabalhosa, mas como é o meu dia a dia já, né, eu não estou abdicando de um outro trabalho para fazer isso, então eu entendo que é um papel que eu tenho que fazer, né? Alguém tem que pôr a mão na massa para ajudar a acontecer. Ótimo. Frank, eu vou pegar aqui, eu tenho uma pergunta do Fernando Foster Silva, né? Ele falou que ele sou mentor em hackathons e acredita que existem alguns problemas que poderiam ser sanados com uma plataforma. Essa plataforma, ela conecta mentores também, Franklin? Mentores com mentores? Essa é uma pergunta que eu também gostaria de fazer, que ela seria legal se tivesse, hein? Como assim conectar mentor com mentor? Que ela conecta empreendedor com mentor hoje. É porque assim, uma coisa que a gente sempre pregou no Mentores Brasil, por exemplo, né, foi assim, ninguém conhece tudo. Então, se eu estou mentorando alguém e falo, cara, eu estava precisando de alguém que entende desse mundo de software, putz, o Ney, além de trabalhar muito com startups, essas coisas, a parte estratégica, ele conhece, ele é do mundo do software e tal. Né? Ou então eu falo, putz, não, tem um cara lá do Porto Digital, cara, que eu poderia já fazer acesso direto a ele. Então, é uma ferramenta, o Fernando depois me corrige se eu estiver errado, né? Mas assim, é uma ferramenta que para a gente poder fazer melhor o trabalho de mentoria e até de referenciamento. Essa é a proposta de valor para os mentores, é uma das propostas. Como eu disse, ele tem o programa de mentoria dele, não conhece, ou ele tem o programa, ou de repente é ele individual. Ele não conhece outro, cadastra essa iniciativa nessa ferramenta, e aí eu estou buscando de acordo com a necessidade da startup. Então, o que eu posso fazer diferente, que eu ainda não fiz, porque eu ainda não tive essa situação, é avisar o mentor que indicou, que encaminhou essa startup de que encontrei fulano de tal, tais perfis. Então, eu copio esse outro mentor. Eu posso incluir isso no processo, né? Tá ótimo. Bom, obrigado. O Foster falou exatamente isso. Um outro comentário que eu tenho, né, que tem algumas plataformas nacionais que eu assim, já ouvi falar, vai acontecer e tal, e que eu acho que em breve também vai ajudar muito nesse processo que a gente está conversando, viu, pessoal, de a gente poder ter uma coisa que no final das contas, assim, a gente fazer inovação em escala, né, ou estrutura. Ao invés de ter 500 programas de mentoria de Pipoquinha da Serra ali e 20 programas de mentoria na cidade de São Paulo, o meu programa, aí passa a ser uma coisa que é um programa de mentoria, que é um programa que, na verdade, vai juntar gente do Brasil inteiro, startups, empresas. E eu acho que uma coisa que é interessante, né, Frank, que eu acho que é a proposta que vocês estão fazendo na Invest, acho que talvez um grande diferencial, que afasta até muitas vezes o mentor, aquele que é um empresário mesmo. Que o cara que é empresário não tem tempo, né? Tá cheio de consultor aqui, ó, 10 horas, 10h30 da manhã, a gente tá tudo aqui, ó, conversando sobre mentoria numa live. Pergunta se o empresário que está tendo que gerar os problemas da pandemia, se ele tem tempo de ficar 10 horas da manhã conversando com gente assim sobre programas de mentoria. Não tem, né? Evidentemente que não, ele está resolvendo problemas. Mas são pessoas que se prontificam a ajudar também. Né? E aí vem uma coisa importante que é, se tem uma curadoria, se é algo como, se o Franklin, que me conhece, está trazendo esse caso, é porque é um caso que eu vou dar atenção. Na verdade, eu estou dando atenção, não estou dando para a startup, eu estou dando para o Franklin e para o programa da Inova São Paulo. E se não for bom, na verdade, eu não estou ficar chateado com a startup, eu vou ficar chateado com o Franklin, né? E com o programa da Inova São Paulo. Na verdade, Franklin, bem assim, né? Então, eu acho que nessa nova comunidade que a gente vai ter essa história de quem trabalhar no nível mais alto de curadoria, agregar valor, obviamente, que vai conseguir trazer para os seus programas mais mentores qualificados, empresários de fato. Né? E lembrando, Henrique, que assim, eu não, para mim, tem que se manter as marcas dos programas de mentoria locais, né? As pessoas querem manter suas marcas, não vejo problema nenhum. Assim, a gente
fica como um apoiador, como se fosse uma ferramenta parceira, assim, sabe? Ah, concordo, Frank. Eu acho que ninguém é contra o local, porque tem um lado do contato pessoal também ali, que é do dia a dia, né? Que é o cafezinho. O cafezinho, pessoal, ó, não tem como substituir, né? Cafezinho, a gente pode até, assim, num ambiente desse online, até convidar os colegas, assim, né? E uma coisa que eu pensei também em fazer, e é o seguinte, Convidar de vocês repente, aqui, a mesa está servida. você tem o café com o mentor Sorocaba lá. O carinha lá, o consultor de Sorocaba montou isso. Café com o mentor Sorocaba, como tem em algumas cidades. E ele recebeu a demanda e ele quer ele mesmo atender. Então, uma coisa que eu posso fazer no formulário de cadastro é ele falar assim, ó, essa startup veio por fulano de tal e eu quero atender essa startup, só para deixar registrado nessa plataforma o atendimento. Nossa. Aí a gente devolve necessariamente para ele, porque senão ele poderia falar, nem vou cadastrar porque eu quero atender ela, né? Chegou por mim, eu vou atender, para que eu vou cadastrar? Então, uma flexibilidade que eu vejo que dá para fazer é essa. Eu devolvo para ele mesmo, mas aí a gente está registrando todos os atendimentos e a gente está até ajudando ele, porque a gente vai mandar uma mensagem para ele, vamos mandar para fazer o acompanhamento, né, se ele não estiver respondendo, vamos mandar a pesquisa de satisfação para ele no final. Então, já teve mentor que me falou, você pode me compartilhar comigo o feedback que a startup deu? E o feedback tinha sido excelente para o mentor. Então, o mentor adorou ter visto isso. Legal. O Franklin, o Ney Grando pediu o link do programa Inova São Paulo, o link da plataforma de mentoria. Acho que já foi colocado aqui no nosso chat, né? Investe São Paulo, né? Lembrando. Isso. Perdão. Investe São Paulo, perdão. É que eu acabei lendo na mensagem. Ô, Grando, você também me faz passar carão, né? Você escreve Nova São Paulo, eu vou ler e aí eu passo carão aqui. Mas tudo bem. Legal. Mas sugestão, né, pessoal? A gente se conhece todo mundo, a gente está conectado no grupo. Eu queria fazer uma proposta para todo mundo que participou dessa reunião. A gente tem um grupo no WhatsApp temporário que a gente pode pegar copy-paste lá. Então, quem conhece... Vamos curtir aí, pessoal? Assim, ó. Quem tem conhecimento de plataforma, mentoria, vamos colar lá dentro, lá. A gente vai fazer uma curadoria nossa. Curadoria não, um listão primeiro, né? Tá bom, obrigado. O pessoal que está aí sem câmera desligada, eu vi que todo mundo deu joinha também. Mas o Mário Gojão tem uma outra pergunta. Ô, Henry, o Ricardo, ele perguntou antes, está esperando aí. Perdão. Ricardo Bueno. Cadê o Ricardo Bueno? Eita, não estou achando ele. Bom dia, tudo bem? Oi. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos. Só para complementar a pergunta que o Fernando Foster fez, coloquei uma questão. Nesse caso, nesse momento, os mentores, quando tiverem uma necessidade, né, de busca de um apoio de um outro mentor em uma outra área que não seja a sua especialidade, nós vamos simplesmente pegar essa startup e redirecioná-la para o programa, nesse primeiro momento, porque nesse primeiro ponto nós ainda não teríamos a possibilidade de uma integração, de uma interação com outro consultor, com outro mentor diretamente. É isso, né? O entendimento? Ricardo, eu acho o seguinte, o que você sugeriria que fosse o processo? Porque é simples montar. Digamos assim, você quer... Sim, pode falar, quem quiser falar aí a sugestão, porque eu poderia simplesmente encontrar esse outro mentor, encaminhar para o mentor. O que seria o processo dele? O Franklin já está com um monte de trabalho lá, coitado. Ricardo, não sei se você faz parte da rede de mentores do Brasil lá. Não, ainda não. Eu pretendo até fazer um acesso lá. Tá, vou pedir um favor para as pessoas aqui, tá? A gente tem um grupo da Mentores do Brasil, que foi um grupo, assim, foi um grupo de quem está fazendo mentoria mesmo, sabe? Uhum. Ou pelo menos já fez bastante. Pessoas que eu lembro pela cara e pelo nome, como eu conheço bastante gente, eu fui tacando ali dentro. Meio assim, sim, entendeu? Tem gente até que eu conheço que posso ter me enganado, passei por cima, tal. Então não é porque não está lá que eu não tenho consideração pela pessoa também. Mas eu jamais vou falar para quem que eu mandei a mensagem, tá? Porque tem gente que eu conheço que eu não mandei.
Mas fechando, Ricardo, a gente tem um grupo e tem os grupos da Mentores Brasil, o que você faz? Cara, eu estou mentorando uma startup que está com esse problema, alguém pode me ajudar? E não é pegar o macaquinho do seu ombro e tacar no ombro do colega mentor, não. Tá cheio de cara que faz isso. Ah, fala com o Henry lá. Fala com o Henry, não. Você é o mentor deles. Qual que é a dúvida? O Ricardo vai falar, puta, o cara tá com uma dúvida disso, disso, disso. Ah, vamos marcar um call com ele, Ricardo. Eu não tenho tempo de falar com o cara. Eu tô falando com você. Você é mentor, você é meu amigo. Ricardo, o que acontece é tal, tal, tal coisa. Putz, Henry, é mais simples do que eu imaginava. Curtiu? Curti. Com isso, você, quando tiver, você passa o negócio. Claro que se a dúvida for maior, você fala, Henry, putz, tá mais complicado do que aquilo. Se tiver mais complicado do que aquilo, provavelmente, sabe o que vai ser? Eu acho que ele não está precisando de um mentor, ele está precisando de um consultor, viu? Porque se uma conversa dessa rápida aí não está resolvendo, ele vai precisar de alguém que vai estudar o caso dele, né? Mas voltando, vantagem disso, Ricardo, é que você vai aprender e a próxima vez que tiver alguém que vai entrar em contato com você, você até já tem uma resposta, mas olha, já aconteceu um caso parecido com esse, conversei com meu colega especialista e está aqui uma resposta. Beleza? Perfeito. Então, Perfeito. Assim, para isso, pessoal, quem está no Mentores do Brasil, é para isso que aquele grupo nosso, criado no domingo, foi feito. Não é para ficar organizando SWOT, não sei o que lá, SWOT, coisa do gênero. Não é para falar de nós para nós. É para a gente poder, na prática, ter uma ferramenta de trabalho. Beleza? Mas obrigado, Victor. Perfeito. Valeu. Perfeito, Henri. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Vamos lá. Quem mais que tinha aqui? Peraí, o Mário Gurjão tinha levantado a mão de novo, não é isso, Mário? Mário Gurjão? Tem que abrir seu microfone, Mário. Oi, abriu. Bom, segunda pergunta ainda dentro da mesma coisa, e é importante explicar aqui rapidamente por quê. Lá no Inovamundo, que é a instituição que eu estou à frente, nós agimos muito como interlocução, integração de soluções com o mercado. Quanto mais soluções qualificadas elas existem, melhor para nós. Então, a mentoria ela é uma coisa fundamental. Né? Como eu disse, o interesse que surjam bons e consistentes negócios. Como o Franklin estava falando, quando ele falou que ainda tem alguns processos que são muito mão na massa, a minha pergunta é em termos de suporte, de capacidade desse programa crescer, né? O que falta para ele adquirir essa robustez? Em termos práticos, se eu tenho um link e a gente, sei lá, se convenia com a Invest e coloca isso lá na nossa plataforma do Inovamundo e aumenta a proposta de valor para o mercado aqui do Ceará, com certeza vai haver um maior fluxo, um maior número de startups interessadas, porque mentoria, né, é fundamental. Agora, como é que fica lá o backstage, né? Como é que fica lá a retaguarda para dar suporte nesse aumento de fluxo? Então, hoje a gente está finalizando uma parceria, então eu vou ter aí mais 2 pessoas para fazer essas conexões. E só que assim, não tem essa demanda ainda, entendeu? Diga. Eu vou arriscar uma coisa. Gurjão, o Inovamundo é uma iniciativa que tem caráter nacional, mas ela é essencialmente cearense, certo? A impressão que eu tenho... Foi o que eu disse. A plataforma da Invest é que pode ser nacional. Não, então, é que a Invest São Paulo é do governo do estado de São Paulo. Então, na minha opinião, assim, de fora, olhando para o Franklin, o Franklin tem a maior boa vontade. Mas a impressão que eu tenho é que para a Invest São Paulo vai falar, cara, o cara tá cheio de startup lá do Ceará, disso, daquilo, a gente não está nem dando conta aqui de São Paulo, né? Ou das empresas de São Paulo. Provavelmente vai ser assim. Nada contra, mas vai cair aquele grau de prioridade mais baixo. A impressão que eu tenho, se eu estivesse no lugar do Franklin, eu acho que ele até ia falar, cara, eu vou tentar te ajudar. Mas na prática, né, Franklin? Eu acho que, sendo realista, se tiver um programa nacional, tipo a lá Inovativa, a lá Sebrae Nacional, Senai e tal, aí é mais razoável, né? Sim, mas você me desculpa, eu não vou ficar dominando a conversa, porque eu preciso dar voz aos outros, mas o ponto de partida foi o que a gente poderia fazer para ampliar essa capacidade, né? Então, não é que, usando aquela
velho ditado, o cachorro ficar correndo atrás do rabo, né? É como é que a gente pode aproveitar um ambiente de mentoria online, alguns processos que já estão estruturados, e investir energia nisso, para que isso atenda para além de São Paulo e atenda outros estados. Assim foi que eu entendi. Ou seja, não é só o link, né? É o link com a capacidade de back-office que vem junto. E aí a minha coisa é de ajudar mesmo. Gurjão, perguntando nessa perdão, perspectiva. não é questão de monopolizar, mas a gente tem informações, porque a gente conversa com muita gente também, certo? Mas olha só, a Invest São Paulo é uma das iniciativas que a gente tem de mentoria online no Brasil. E eu tenho certeza que se tiver startups que vão passar por filtros de outras, que estão nesse nível mais alto, que o Frank estava até propondo fazer essa curadoria mais manual, lógico que vai dar vazão. Mas não é pensar que a da Invest São Paulo vai virar do Brasil, Gurjão. Então, a proposta que eu daria, talvez para o nosso grupo aqui, é o que a gente acha, e todo mundo já deu o polegar para cima, da gente fazer um levantamento do que tem nacional e a gente poder trabalhar isso, não com a Invest São Paulo sobrecarregando um programa, mas realmente conectando os vários pontos. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou não. O Frank está visualmente balançando assim a cabeça, está meio concordando comigo, né? Não sei, é verdade mesmo, Frank? Não foi sem querer. Ixi, ele não está concordando comigo, ele está querendo fazer assim. Mas eu não, o meu critério de avaliação não está sendo o local, né? Está sendo só o que a pessoa preenche como assim, tenho necessidade. Teve gente que preencheu lá e não colocou nada, né? Qual foi o impacto durante a quarentena. O cara não preencheu nem qual foi o impacto. Eu falei, pô, o cara não merece, né? Tem um monte de gente que tá colocando assim, impactou pra caramba tal, e o cara não escreve nada. Legal. O Luiz Fernando Chaves, que é da Fiesp e PNBR, Polo Nacional de Biocombustíveis e Energias Renováveis, tem uma pergunta também. Luiz Fernando, a palavra está com você. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu estou vendo essa discussão, tem algumas coisas, tanto na Fiesp quanto no Polo, e a gente montou, o Polo fica em Piracicaba e a gente tem algumas premissas, que é biocombustíveis, energias renováveis, agrotech e smart cities. A gente montou porque dentro a gente vai ter tanto para incubar quanto para acelerar. Eu tenho nas duas pontas, então eu sou tanto mentor quanto o cara que vai lá e investe nas empresas. Eu acho uma coisa bem interessante, eu acho que a gente tinha que dar uma discutida a isso, eu acho que no frigir dos ovos, cada estado vai ter que ter um polo de mentoria. Então, por exemplo, a Invest SP está aqui em São Paulo, você acabou de falar uma outra que estava no Ceará. E na hora que a coisa abrange nível maior, ele vai ter que passar para cima, vai ter que passar para alguma coisa nacional. E para baixo também, a hora que você conseguir, por exemplo, regionalizar, bem claro disso, no Polo a gente tem alguns lugares que a gente está lá dentro. Então, eu estou no interior de São Paulo, o Polo fica em Piracicaba, eu ajo muito na divisa de São Paulo com Minas Gerais, com Poços de Caldas, e estou agindo bastante no Rio de Janeiro, na área de Maricá. Ou seja, eu não estou na capital, eu estou no interior. E quando você chega no interior, você tem uma série de startups que estão ali, e, com perdão da palavra, são extremamente marginalizadas. Toda vez que tem algum evento para fazer, esse pessoal tem que vir para São Paulo. Toda vez que tem um evento, esse pessoal tem que vir, um investidor daqui, sendo que existem investidores e mentores nessa área lá, que podem pegar uma empresa com uma baita de uma ideia e depois passar isso para uma coisa estadual e pode até ser uma coisa nacional. Eu acho que a gente está precisando começar a pensar nessa cadeia, tá? Eu, particularmente, dentro tanto do polo de biocombustíveis quanto da Fiesp, não vejo claramente isso. Tá? Eu sou um cara novo na área de mentoria, são só 3 anos. Eu sei que tem gente como a minha sócia, por exemplo, que já tem 10 anos, a Efigênia Piano tem 10 anos nessa área, mas eu não sei, eu acho que a gente poderia, logicamente, entrar nessa iniciativa que está colocada aqui e começar a pensar nessa outra. Acho que seria muito interessante. Luiz Fernando, como comentei, não sei se você estava no início, tem iniciativas nacionais que estão no forno e já vão chegar em breve, entendeu? Então tem, por isso que eu estava falando, vamos mapeando as coisas agora,
antes de falar, investe São Paulo, tá, corre lá. Claro que o Franklin não vai ficar triste, né? É melhor ter abundância do que falta, né, Franklin? Mas, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Então, é bacana a gente juntar isso tudo, porque na hora que tiver um lançamento de uma iniciativa nacional ou algo do gênero, já está todo mundo conectado. Aí não é, tem que ir atrás dos mentores, já está. É só fazer o upload lá do negócio, sabe? Então, a curadoria, esse trabalho a gente pode fazer agora já. Sim, Você está na Mentores lá, Fernando? Oi? Você está no Mentores Brasil? Não, eu quero, inclusive, que você me coloque para lá. Tá? Bom, pessoal, vocês estão tudo naquele grupo lá do WhatsApp. No grupo do WhatsApp dessa reunião, vocês estão? Sim, peraí. Dessa reunião, então, né? Eu te coloco, Luiz. Pode deixar, hein? Eu coloco ele me lá. Coloca também, conheço ela bem. A gente coloca aqui, ó, a gente tem o nosso link lá do WhatsApp do grupo dessa reunião aqui, ó, que tem 45 participantes. Impressionante, o pessoal adora um grupo de WhatsApp. Não, eu acho ótimo, mesmo porque eu acho também que tem algumas coisas bem interessantes. Lógico, a gente está num momento de pandemia, está todo mundo por aqui e tal, mas isso vai passar daqui a 2, 3 meses. Ponto. Isso vai acontecer. E quando a gente fala de mentoria, muitas vezes, na mentoria, pelo menos as que eu fiz e que eu tenho que acompanhar, algumas vezes é necessário até que a gente vá lá para entender o processo em loco. Né? Isso vai acabar acontecendo com o passar do tempo, isso acontece. Né? Então, eu acho extremamente produtivo ouvir todo mundo aqui e a gente começar a pensar nessas iniciativas. Né? Em São Paulo, a gente está aqui, é parceiro, a gente já conversou. Franklin nem lembra, mas a gente já conversou algumas vezes. Dá para a gente começar a fazer outras iniciativas, pensar nessa parte regionalizada, porque o mundo vai disparar daqui a alguns anos, ele vai disparar num crescimento muito grande. Tá? Obrigado, Fernando. Só fazer um comentário aqui, pessoal. São 10 horas e 47 e a gente tem uma janela de tempo que a gente tem que interromper. Podemos continuar a conversa nos grupos, tal. Acho que o grupo do WhatsApp tem uma vantagem essa. Terminou daqui, pode continuar batendo papo por lá, certo? O Diógenes levantou a mão, mas eu queria fazer uma proposta para vocês. Vamos colocar um limite aqui de mais até 10h55, porque a gente termina a nossa reunião para a gente poder colocar isso como teto, tá bom? Beleza. Então, Diógenes, a palavra está com você. Oi, bom dia. Essa questão de plataforma, eu não sei se a gente já discutiu, mas nosso grupo está pensando em adotar alguma para ter como referência, para ancorar nossas discussões e ancorar também o suporte de mentoria, ou seja, uma plataforma que mentores do Brasil têm adotado? Não, de jeito nenhum, Diógenes. Os Mentores do Brasil é um coletivo de pessoas individuais. A gente, como grupo, no máximo pode falar, eu, Henry, acho que essa aqui é uma coisa legal, ponto. Não é Mentores do Brasil. A gente não delibera como Mentores do Brasil, entende? A gente é um coletivo, um espaço de conveniência que a gente tem, que a gente procura ter alguns faxineiros ali, pessoas como eu, como o Mancini, para manter um ambiente saudável e a gente poder ter interações razoavelmente produtivas na rede. Então, não é. Mentores do Brasil não faz. O que a gente tem mas a gente já rolou essa discussão de adoção de alguma plataforma para nós ali ou não? Não. Tá. Até onde eu saiba, não. E outra coisa que eu tenho que dizer, o que rolou de discussão não é a plataforma, rolou a discussão vamos pegar tudo quanto é plataforma e colocar num lugar só para ver se tem sentido. Isso rolou aqui hoje, né? Na nossa conversa. Mas não... Pronto. Esclarecido. Beleza. Pessoal, 10h49. Alguém tem mais algum ponto importante para colocar agora? Porque eu adoro terminar a reunião mais cedo, hein? Não, eu queria falar uma coisinha, aproveitando que o Diógenes falou. Só um minutinho, Jussiane. Alguém mais quer falar uma coisinha além da Jussiane? Porque senão a Jussiane vai ser a última palavra e a gente termina a reunião. Ninguém mais. Jussiane, vamos terminar a reunião com você falando. Tá. O que eu vejo da Mentores do Brasil hoje, Henry, hoje o grupo, todas as aceleradoras e parceiros que precisam de mentores para os seus programas rodar, procuram o grupo Mentores do Brasil para achar pedir uma ajuda para achar esses mentores, pelo que eu vi, né, Henry? Então, ano passado, o Mancini publicou lá a oportunidade. Então,
quando tem as oportunidades, o Maida também publicou do Acelera Fiesp o ano passado, em 2018. Então, assim, sempre quando se precisa de mentor, se coloca a disponibilidade lá. E esse projeto do Franklin, eu acho que é uma oportunidade também, assim como os programas, e eu acho que dá para a gente ajudar o Franklin a desenvolver tanto até na divulgação desse programa, que como ele está fazendo isso, ele tem essa disponibilidade, acho que a gente pode aproveitar essa mão de obra e dar um up até para a gente poder ajudar mais empreendedores possíveis, né? Daí eu fico à disposição, Franklin, para ajudar na divulgação, para aumentar, de repente, esse teu trabalho aí, te ajudar a aumentar esse trabalho. Legal. Franklin, vamos lá. Obrigado, Zolina. Mas, Franklin, Tá mudo, Henry. Henry, tá mudo. Tá mudo, Henry. Só tem um jeito de fazer o Henry não falar, né? Legal. Eu só deixo no mundo. Mas sabe o que acontece, José? Eu acho que esse é o espírito Mentores do Brasil. A vantagem que tem é que a gente não precisa marcar uma reunião com o Franklin para ele saber que pode falar com você, comigo, com o Mancini. A gente está 4 anos junto, gente. A gente sabe quem é gogó, a gente sabe quem trabalha, né, Franklin? A gente sabe até o cara que é mais estouradinho, que eu não vou falar com ele porque ele é muito estouradinho e tal. Então, assim, essa é a vantagem, pessoal. Esse é o espírito do que a gente tem no Mentores do Brasil, não é isso? Então, pessoal, 10 horas e 52 minutos, a gente tinha falado que a Jussiane ia ser a última pessoa a falar. Então, Jussiane, só para você falar, encerramos a reunião para eu colocar um end meeting e quicar todo mundo para fora. Jussiane está muda. Ah, tá. Não, peraí, pessoal, vamos fazer uma foto da nossa reunião aqui. Todo mundo que puder abrir o vídeo, né? Tcharam! Eu não abro. Ô, Franklin, dá um like aí, cara. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí, pronto. Pronto, legal. Jussiane, pode fazer as palavras finais, por favor. Primeiro abre o microfone. Não, eu sou uma manca tecnológica. Não, pessoal, então tá, adorei a reunião. Daí, Franklin, tem lá o grupo, né? Se tu puder, a gente pode continuar falando lá e bora meter ficha aí. Até logo, gente.